Olá, minhas amigas e amigos, bem-vindos. Hoje, no nosso comentário, vamos utilizar o Evangelho de Mateus, especialmente o capítulo 12, onde nós vamos encontrar o Mestre dizendo, no versículo 33 e seguintes: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada e o seu fruto deteriorado. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. Mais à frente, no versículo 38 e seguintes, os escribas e fariseus pedirão a Jesus um sinal, e ele dirá que o único sinal que eles terão será o de Jonas. Lembrando que Jonas foge de uma determinação de Deus para levar uma advertência a certo povo. Mais tarde ele aceita o encargo, vai na condição de profeta, faz a profecia, faz a advertência. E o que ocorre é que aquela cidade, todas as pessoas mudam e passam a obedecer às leis divinas. Então a profecia não se cumpre. Nós vamos encontrar, inclusive, Emmanuel afirmando que quando o tema é profecia, lembrar sempre do sinal do profeta Jonas, porque Deus não quer que a profecia se cumpra. Nós podemos mudar o amanhã fazendo dele melhor e mais feliz. Ora, no primeiro comentário do capítulo 12, nos versículos 33 e seguintes, onde nós citamos parte, ali é uma advertência de Jesus para os próprios fariseus, que eram sacerdotes, e que eles pregavam para os seus seguidores, porém, Jesus estava dizendo que daquela maneira eles não iriam colher bons frutos. Nós então vamos para o capítulo 13, onde o evangelista nos mostrará que Jesus falava em parábolas, especialmente nos versículos 34 e seguintes. O evangelista afirma: todas essas coisas Jesus falou às turbas em parábolas, e nada lhes falava sem parábolas. Era um discurso para colocar o seu interlocutor para pensar. Então Jesus, falando em parábolas, primeiramente, no capítulo 13, ele vai apresentar a parábola do semeador, depois ele vai explicar essa parábola, em seguida ele vai trazer a parábola do trigo e do joio, e mais à frente os seus discípulos pedirão para que ele explique a parábola do joio, e então ele assim o fará. Mas nós também temos que notar que temos a parábola do grão de mostarda falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Lembrando então aquela ordem de que o fruto depende da árvore e a árvore depende de quem semeia para essa árvore crescer boa e dar bom fruto, nós vamos então entender que a semente que vai gerar o reino dos céus, essa semente é no nosso coração, né? O campo aí onde será plantado essas boas coisas é o do nosso coração, aquele que está mais apto, mais receptivo para a boa semente. Então é apenas uma semente muito ínfima, mas ela vai brotar, ela vai germinar, e então, ela, sendo a menor de todas as sementes, ela crescerá e será a maior das hortaliças, tornar-se-á uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Então, esse reino dos céus, ele parte dessa pequena semente. Claro que nós também depois teremos a parábola do fermento, que nós pensamos se referir às revelações, a primeira revelação, primeira porção, primeira unidade da apresentação do reino. Num segundo momento, nós já estamos mais aptos para receber uma mensagem de amor, então Jesus vem e propaga. Mais tarde, com o Espiritismo, nós vamos receber as noções, as informações, todo um rol de revelações que vão se nos apresentar
como solidariedade, como fraternidade, sendo essas leis eternas, divinas e imutáveis que nós devemos praticar. Mas hoje nos interessa, baseado em tudo que falamos, a parábola do joio e do trigo. Então, Jesus contou essa parábola da seguinte maneira, capítulo 13, versículo 24. Outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio, não desenraízes junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Antes de apresentar a explicação de Jesus a essa parábola, nós vamos falar um pouquinho rapidamente a respeito do joio e do trigo. Ao contrário do que pode nos parecer, o joio não é essa coisa ruim, horrorosa, como todos às vezes colocam, não. Segundo as ciências biológicas, o joio possui a sua serventia. Pode atuar como cobertura vegetal, reduzindo o sol no solo, protegendo a microfauna, evitando a erosão, e quando em decomposição, ele irá alimentar fungos que vão auxiliar na estruturação do solo através da formação dos agregados. O joio, cujo nome científico é Lolium temulentum, é uma espécie de planta com flor, que possui um curioso apelido chamado cisânia. Ela é uma planta anual, tem o seu talo rígido, mede até 1 metro de altura. Na inflorescência, sua espiga é um grão de cor violácea e também se parece muito com o trigo. Quanto ao trigo, nós não vamos nos aprofundar, tendo em vista que da sua semente se faz o pão. O pão ele pertence aí a todas as culturas. A sua raiz ela é pouco profunda, ela auxilia no momento da colheita, e porque a raiz do joio vai se embrenhando ali nas raízes do trigo, é importante que não seja colhido antes do tempo, porque senão você arranca o joio e arranca o trigo. Na parábola do joio e do trigo se pede esse cuidado. Vamos agora à explicação de Jesus para esta parábola e em seguida nossos comentários. Capítulo 3, versículo 34 e seguintes. Todas essas coisas Jesus falou às turbas em parábolas e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta: abrirei minha boca em parábolas, rugirei o que está escondido desde a fundação do mundo. Então, deixando as turbas, veio para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Em resposta disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente, essas são os filhos do reino. O joio são os filhos do malvado. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação da era. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será na consumação da era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e recolherão do seu reino todos os escândalos e obreiros sem lei e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. A última frase da parábola dá o tom de interpretação para esse texto. Portanto, nós precisamos extrair o espírito e não ficar em torno da letra que mata.
No início, o evangelista diz que Jesus, falando em parábola, é para se cumprir uma profecia. Abrirei minha boca em parábolas, rugirei o que está escondido desde a fundação do mundo. Ou seja, o evangelho que Jesus traz, falando em parábolas, trazendo o travamente para que a gente possa refletir, pensar maduramente acerca dos seus ensinamentos, coligando as suas falas com seus atos. Então, tudo que Jesus apresenta está baseado em leis naturais, leis divinas, que estão presentes desde a fundação do mundo. E mais, o seu evangelho vige aqui na Terra como em qualquer outro lugar do cosmo, do universo. Então, quando ele vai explicar a parábola, ele diz assim: o que semeia a boa semente ao Filho do Homem, ele está falando dele mesmo. A sua pregação, seus atos de vida, o modelo que ele se apresenta como tal para nós. Quando ele diz o campo é o mundo, ele quer dizer o planeta Terra, e a boa semente, essas são os filhos do reino. Filho do reino não é que ele está separando para um lado e para outro, não. Filho do reino é aquele que ouve a mensagem, aplica na sua própria vida, então ele é filho do reino, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma voz muito potente, alguém diz assim, filho do trovão. Outro, como nós tínhamos um jogador aqui no Brasil, que corria muito, falava filho do vento. Portanto, quando fala filhos do reino, é aquele que adota o modelo apresentado por Jesus. Aquela pequena semente de mostarda que vai brotar e que vai germinar esse reino. E então, ele dirá que o joio são os filhos do malvado. Significa aquele que está preocupado com a vida material, que ele acha que essa coisa de amor, de auxílio ao próximo, de caridade, é tudo bobagem. Esse filho do malvado, ele está dizendo o seguinte: aquele seguidor de alguém que vem e interpreta a palavra do Cristo de um modo que não se aplica igualdade entre todos os seres, fraternidade e solidariedade. Destoou disso, tem povo eleito, vamos dividir para um lado e para outro, acabou, isso não é ser cristão. Quando ele vai dizer que a ceifa é a consumação da era, é porque há um momento em que chega o ponto de você está no ensino fundamental, agora tem que ir para o ensino médio, mas só vai para o ensino médio aquele que foi aprovado no ensino fundamental. Depois do ensino médio, você vai fazer uma universidade, e você só fará essa universidade se for aprovado. Levando em consideração que planeta é escola, transformado o planeta Terra numa universidade, aqueles que estão no ensino fundamental não ficarão. Ora, quando ele diz ceifeiros são os anjos, vamos analisar com muita calma nessa hora. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Ora, se nós teremos então esse espírito puro, esse anjo, esse ser perfeito, que está em perfeita comunicação, em união com Deus, interpretando o pensamento divino, ele não fará mal, ele não vai exterminar indivíduos e seres, muito pelo contrário. Esse será separado por anjo, porque imagina se fosse eu separando a briga de um filho meu com o filho de uma outra pessoa. Você tira da briga o seu filho com muita calma, com muito amor, mas empurra o filho do outro, porque é isso que nós trazemos no coração ainda e precisamos evoluir. Assim será na consumação da era, ou seja, na consumação do ciclo. Então, você terminou o período do fundamental, vai para o ensino médio, terminou o ciclo. Do ensino médio para a universidade, terminou o ciclo. Da universidade para graduar, terminou o ciclo. Enfim, a nossa evolução ela é infinita. Quando diz queimado no fogo, assim será na consumação da era, vão recolher todos os escândalos e obreiros sem lei. Quem semeia discórdia, quem tem a função de propagar o bem, de trabalhar para o bem, em prol da coletividade, em que cargo estiver, em que função estiver, em que posição social estiver, esses que estarão
sendo objeto de escândalo, provocando guerra, provocando morte, provocando assassinato, provocando miséria, provocando desordem, provocando adoecimento. Esses todos são pessoas que trabalham e não têm lei. Que lei que ele está falando? Não tem para ele a assimilação da lei divina. Esses serão lançados na fornalha de fogo. Ora, gente, quando nós começamos aqui no planeta Terra, basta verificar os estudos da geologia, enfim, o que nós vamos recolher aí de provas na arqueologia também, nós vamos perceber que nós já passamos pelas convulsões telúricas do orbe e que se nós formos determinados a ir para um outro orbe em formação que vai assimilar a nossa índole moral, claro que nós estaremos em planetas em início de formação. Portanto, traduz bem essa expressão aí das convulsões telúricas. Ali haverá pranto e ranger de dentes, tanto quanto aqueles que são separados para irem para o degredo, como aqueles que ficam. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Os justos são aqueles todos que estão ali descritos no capítulo 5 do Sermão da Montanha, os bem-aventurados. Essa, portanto, pessoal, é a nossa interpretação acerca da explicação de Jesus para a parábola, uma vez que ele a deu há mais de 2000 anos. Estamos aqui fazendo o que Paulo determinou, que é extraindo o espírito e não ficando em torno da letra que mata.